Os altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Boa noite, valiosas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu quero nesse dia, agradecer você, a sua presença, de você estar aqui. Vai ser uma noite maravilhosa, uma live mais do que especial. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Bruna. Altas expectativas, para agosto. Já estou, expectativas em agosto. Vai ser um evento maravilhoso, a qual eu vou participar, a qual eu tive a honra de conhecer pessoas, e uma delas é a Bruna Natália, que está aqui com a gente. Boa noite, Bruna. Então, pessoal, eu quero ler para vocês um versículo, tá? Esse versículo, ele se encontra no livro de 1 João, capítulo, livro de João 1, no versículo 12, tá? Se você tem a Bíblia em casa, no celular, dá uma olhadinha o que é que diz João 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Bom, com esse versículo eu quero abrir a live de hoje. A nossa live é: Deus é Pai, mas você já se permitiu ser filha? Você já se permitiu ser filha, tá? Porque quando eu vejo muito, parece que as pessoas têm medo de ter uma intimidade maior com Deus. Parece que as pessoas têm medo de se aproximarem de Deus. Acho que elas têm medo de que Deus peça algo a ela que ela não tem condição de dar. Ou que ela pode dar, mas que ela não tem condição de abrir mão. E assim, relacionamento com Deus não significa você ceder, Claro que a gente tem que ceder algumas coisas, mas isso é bem íntimo, depende de cada um, tá? Deus trata com cada um individualmente. Boa noite, Zete, seja bem-vinda. Deus trata com cada um individualmente, tá bom? Então, o que eu vejo muito é que as pessoas querem conhecer Deus. As pessoas querem ter um relacionamento com Deus, mas eles não querem se aprofundar nesse relacionamento com Deus. Eles não querem se aprofundar nessa intimidade com Deus e ficam no superficial, no raso, tá? O que eu vejo muito, pessoas levantando orações maravilhosas, lindas, com palavras que nem eu conseguiria, falar aqui nessa live. Mas nessas orações, ninguém chama Deus de Pai. Olha, Alessandra, seja bem-vinda, Alessandra. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Alessandra para estar conosco aqui. Gente, então essa live é para a gente falar sobre o nosso relacionamento de Deus Pai com os filhos. Deus, Ele nos deu, tá? Ele nos deu o poder, tá? O poder de ser filho. E nós não aproveitamos esse poder. Então eu vou chamar aqui a Alessandra, tá? A Alessandra, ela tem um testemunho muito lindo de paternidade. Mas eu quero antes, falar com vocês sobre o meu, como é que eu posso falar? Meu relacionamento de Deus, com Deus e como filha, O que é que acontece? Eu aceitei Jesus ainda muito jovem, cresci na igreja, Tenho tios pastores e cresci nesse ambiente de igreja, adolescente na igreja. E vivi nesse ambiente como se Deus fosse só o meu Senhor. Cresci, E me identificava como serva. Eu sou serva. Eu nunca me identifiquei, como filha. Me identifiquei o tempo todo como serva. Só que Deus, Ele não quer só um relacionamento de servo e de senhor.
Ele quer um relacionamento bem mais profundo e íntimo conosco. Ele quer um relacionamento realmente de pai para com os filhos, para com a sua criação. E foi em meio à situação que eu estava vivendo que eu me vi filha, que eu me vi que eu tinha um pai, que eu tinha um pai. Eu vou aceitar aqui a Alessandra. Meu testemunho, tá? Então eu chamei aqui a Alessandra para entrar, tá? Para falar com a gente. E aí eu apresento ela para vocês, tá? Opa! Pronto, tá? Alessandra, seja bem-vinda, Alessandra. Dá só uma ajeitadinha na tua câmera que tá cortando bastante, ó. Tá aparecendo da ponta do teu nariz pra baixo. Ajeita, Pensei que... Ai, ajeita. só que a aqui é perigosa. Peraí. Mas, Gambiarra. quando tu for pra trás, ela vai te cortar. Vê se tu consegue ajeitar ele. Quero mexer muito, não, que a gambiarra aqui é grande. Pronto, tá perfeita. Várias gambiarras. Tá perfeita. Tá? Então, Ale, eu chamo a Ale, tá, pessoal? Bem íntimo aí, tá? Então, eu tava aqui, né, para as pessoas que estão aqui conosco, a Isete, a Isete, a Bruna, o Vitor, que estão aqui conosco já na live. Então, eu estava contando Deus responder. Então, muitas vezes eu vejo, é como eu estava falando ali, muitas vezes eu vejo pessoas falando, fazendo orações dentro da igreja ou em algum círculo de oração ou algo que eu vou assim, orações maravilhosas, com palavras assim que não dá para descrever. Mas essas pessoas chamam Deus de tudo, menos de Pai. E essa foi assim, esse foi meu pequeno testemunho, né, de como eu me vi filha. Até que um dia eu estava em um encontro com Deus. Eu estava em um encontro com Deus e Deus usou uma pessoa assim tremendamente para mim, né? Deus ele falou para mim algo que não se compara a nada que qualquer pessoa fale sobre mim. A única coisa que Deus falou foi: você é a menina dos meus olhos. E quando Deus usou aquela mulher que eu nem conhecia, eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi aquela mulher, que Deus usou ela poderosamente, ela chegou para mim e disse assim: eu tenho um recado de Deus para te dar. E o Senhor mandou dizer que tu é a menina dos olhos dele. Que ele acha graça em você. Então, a partir daquele dia, eu vi o quanto é, sabe, maravilhoso você ter Deus como Pai. Você saber que você não é só serva, que você não é só criatura, mas que você é filha de um Deus poderoso. Que você tem uma identidade real, uma identidade de realeza. Porque se Deus é rei e ele está acima de tudo, de todas as coisas, você como filha, você é da realeza, né? Então esse é meu pequeno testemunho. Tem muito mais coisas maiores assim ainda, mas eu trouxe aqui, gente, convidei a Alessandra. A Alessandra, ela é especialista, né, em TRG, é mentora também de mulheres, e ela tem um testemunho muito lindo sobre paternidade. E ela traz de volta a você, mulher, né, a consciência disso, de que você é filha e que você merece ser tratada como tal, mas que você precisa se permitir. Então eu vou deixar a Alessandra falar aqui um pouco, tá? Ela lê, corre não, volta aqui. Ela fala aqui um pouco sobre a experiência dela, tá bom? Fica à vontade, Alessandra. Oi, gente, tudo bem? Tudo bom? Então, Deus, ele é um Deus, assim, muito amoroso, né? E isso que a Miriam estava falando fez muito sentido. Às vezes, em orações, as pessoas falam assim, Deus, 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 né? Um Deus longe, um Deus distante. E essa falta de identidade que junto vem a orfandade, ela traz várias outras coisas.
Dentre elas, a Mulher Maravilha, chamada Mulher Maravilha, entre aspas. Porque de maravilha ela não tem nada. Porque a única que dá conta de tudo é só lá nos desenhos. Então, existem esses sintomas também. E eu era uma dessas. Eu era uma dessas e eu não sabia por quê. No meu decorrer, após a morte do meu pai, tá com 3 anos, já fez 3 anos, foi que eu vim entender que existiam feridas que não tinham sido saradas. Não existia liberação de perdão, não existia, veio junto após a morte dele, culpa, muita culpa, o que eu podia ter feito, o que foi que eu não fiz, né? E junto com isso, crises no financeiro, crise no emocional, porque a sociedade, ela gosta muito de defender a mulher. Se você for ver hoje, cada vez mais, defender a mulher desenrolada, a mulher como prioridade, a mulher como à frente, estão cada vez mais tirando a mulher do seu lugar, que é o lugar de cuidar, de acolher. Então, o que eu tinha eram sintomas, quando na verdade começou lá atrás, na infância. Porque nada é por acaso, tá? Ah, eu tenho isso. Não. É alguém que não se sente amado, não se sente acolhido, não se sente protegido, cuidado pelos seus cuidadores, pai, mãe, não se sente. Não vou dizer que eles não cuidaram, tá? Não estamos procurando culpados. Mas aquela criança, ela tem a tendência de não conseguir ver Deus como um Deus pai, como um Deus que cuida, um Deus que provê. E começa lá, vamos aqui. Você vai sair daqui sabendo, será que eu tenho sintoma de orfandade? Quais são os sintomas? E você vai saber como você melhorar nesse sentido. Acessar esse lugar de filho. Então, o Senhor começou a me chamar. Em várias áreas da minha vida, eu servia a Deus, estava dentro de uma igreja, e Deus dizia assim, Deus, nesse espaço aqui eu não quero que tu cuide. Era muito desenrolada, muito bichona, muito resolvedora. A criança Alexandra desenrolou tudo. A criança Alexandra, ela era desconfiada. A criança Alexandra, ela teve muita falta de apoio, carinho, cuidado, validação. Né? E por causa disso, criou-se uma capa, uma crosta, criou-se uma armadura que fez com que eu me tornasse essa pessoa. Essa era a explicação para isso. E aí, essas crises me deixaram muito, muito vulnerável. Uma das coisas que a Mulher Maravilha não gosta, de se fazer vulnerável. E o Senhor começou a me chamar para o secreto, começou a me chamar. E eu dizendo, Senhor, não e não. E Deus assim, bora, venha junto comigo, senão vai doer mais, senão vai continuar doendo, senão as feridas vão aumentar. E até que, por fim, eu cheguei em uma das situações, a morte do meu pai, no mesmo dia, né? No mesmo dia da morte do meu pai, do enterro. Deus, ele disse para mim assim, eu sempre estive lá. Não, eu disse assim para Deus. Veio a culpa, né? Culpa. O que foi que eu podia ter feito? O que foi que eu não fiz? E aí eu não tinha um relacionamento com meu pai. E eu não conseguia ver Deus como pai por causa disso. Porque a gente vê, a nossa referência são os nossos cuidadores. Pode prestar atenção. Aquela pessoa que tem dificuldade de ver a Deus, de achar, Deus não existe, Deus ateu, pode ir atrás que ele teve uma sensação na sua infância, em que ela não conseguiu contar com ninguém, ou que era muito carrasco, ou que era um pai tirano, uma mãe tirana para aquela criança. E aí Deus começou, aí o inimigo veio, a culpa, né? E uma das formas que Deus fala comigo é através de louvor. E aí eu disse, vale, Senhor, agora eu sou órfã de verdade. Porque até então eu era órfã de pais vivos. Inclusive, é um livro que eu escrevi, Deus já sabe quando é que vai ser lançado. Então, órfãos de pais vivos é o meu chamado. Falar com filhos órfãos de pais vivos. Que é aquele filho que o pai estava lá presente só de corpo. A mãe estava lá presente só de corpo. E aí, o Senhor pegou e eu disse isso, né? Agora eu sou órfão de verdade. Agora, literalmente.
E aí Deus disse assim, Espírito Santo, agora eu entendo quem falava, porque a gente vai interpretando quem é que é o Espírito Santo, se é Jesus, se é Deus. E aí o Espírito Santo, Deus pegou e disse assim, eu sempre estive com você. Eu sempre estive com você em todas as situações. E eu sempre vou estar aqui. E essa foi uma das inúmeras vezes que Deus começou a tratar. Tratou na minha situação com meu pai, de eu passar por essa visualização, me ver passando pelo processo de perdão. Deus se revelou através de uma visão para mim, de um senhorzinho, um sorriso, assim, um sorriso encantador. E desde esse dia eu não vi mais Deus como um tirano, como um Deus distante. Só que ainda existem vários outros processos que estão no caminho, não é? E desses testemunhos, nessa época em 2022, eu estava buscando tanto a Deus, que a dor era muito grande, eu troquei a dor. Troquei a dor de desenrolar, de fazer, da fazedora, pela dor da dependência, pela dor da vulnerabilidade. Para mim, era mais vantajoso, não era mais gostoso nem confortável, tá? Era mais vantajoso. Então, assim, se tá fazendo sentido para ti, já compartilhei com aquela amiga que precisa acessar Deus como Pai. Precisa acessar sua identidade. Que faz com que a gente não veja isso, ver, relembrar o que a palavra fala, relembrar o acesso de Jesus na cruz por nós, né? Que disse, vocês são meus filhos. Né? E se tá fazendo sentido para ti, já compartilhou com as amigas, coloca aí embaixo, filha, eu sou filha. Nem que você não acredite agora, que você não aceite, que seu cérebro não interprete, mas o declarar é um exercício de você começar a se familiarizar. E aí, nessa época, Deus se revelou para mim através de sonho, foi repreendido o espírito do medo, que eu tinha espírito do medo muito grande, era um dos sintomas, né, de orfandade. Vamos falar aqui dos sintomas da orfandade. Você não acredita, você não confia em todo mundo, você acha que alguém vai lhe trair, você não espera o outro ser no tempo dele, você pensa que tem que ter o controle. Sintoma de orfandade, você tem medo do amanhã, porque você não sabe quem é que vai cuidar de você, né? E Deus, ele é um Deus provedor, né? Outro sintoma de orfandade é falta de prosperidade, né? Porque a palavra fala que tudo, se eu estou em obediência, as bênçãos vêm atrás de mim. Vem atrás de mim, Deus era com José. E quantas vezes Deus era com José em tudo, né? E quantas vezes eu passei por momentos em que as duas pessoas mais importantes da minha vida parecia que parecia que elas não iam mais estar comigo. E Deus disse no meu íntimo, qualquer pessoa pode te abandonar, mas eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te abandonar. Né? Então, assim, isso para mim, quero que você entenda, se você é órfão de pais não vivos, se você é órfão de pais vivos, essa ferida sarada, ela vai ajudar outras pessoas, ela vai servir. Foi um mecanismo que o inimigo pode ter utilizado, a situação pode ter te empurrado para aquilo, para que você não fosse quem Deus chamou para você ser. Mas a partir do momento que você traz a identidade, você percebe a identidade, quem é você, percebe o seu acesso, você se põe no lugar de filho, aí você vai despertar, tirar as camas, você vai ser alguém com como é o nome da palavra certa? Com respaldo para ajudar alguém que é a sua versão antiga. Então, hoje em dia, eu ajudo muitas mulheres nesse sentido. Mulheres que estão perdidas, que não se veem sem sentido. Às vezes a pessoa até mesmo está em uma organização cristã, tem uma Bíblia dentro de casa, mas não tem acessado, não tem declarado, não tem força, não tem, as escamas estão todas nos olhos, não é? Então, Deus, ele nos chama de filha, né? E você pode colocar, eu sou filha. Por quantas vezes Deus assim, me lembrou, eu precisei declarar, porque o inimigo, ele é pai da mentira, e ele usa as nossas vulnerabilidades, né? Então, por quantas vezes eu preciso dizer, eu sou filha amada do meu pai, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, né? E o meu testemunho, que eu já contei até no meu canal, que eu me emociono toda vez que eu conto ele, é que ainda nesse ano de 2022, eu me aprofundei tanto em Deus, nesse amor, nesse cuidado, nessa cura, que eu tive um sonho, nesse sonho, isso é engraçado.
nesse sonho, a minha gerente estava comigo, eu segurando na mão dela. Eu segurava na mão dela. E aí a gente estava voando, flutuando. E aí eu dizia assim, vale, a gente tá voando, mas eu tô sem calça. Eu tava de saia, eu vai mostrar minhas calcinhas. Aí quando eu dizia isso, aí ela dizia assim, não, não vai não. Aí eu tava de calça. Aí mudava a cena. Na outra cena eu estava nos morros. Na outra cena eu estava vendo umas flores muito bonitas, que eu estava nessa fase de verde, né? De restauração. Deus mostrava que era muito ligada a verde. Era uma planta que estava sendo cuidada e tratada. E aí eu estava concorrendo a uma viagem para São Paulo. Só que eu não liguei muito para essa viagem, eu não vou mentir. Eu era uma pessoa muito competitiva, isso me maltratava muito. Mérito. E aí, eu me lembro que eu mudava as cenas, eu estava com mais 6 pessoas. Aí mudava as cenas, eu estava com a mala. Quando foi uns dias depois, e outra coisa. Eu estava numa casa, alguém tinha uma casa alugada, a dona da empresa chegava e aconteciam as coisas. Assim, nem liguei. Quando a gerente chegou para mim e disse assim, Alexandra, você ganhou a premiação. Eu disse, ganhei? Você ganhou, você foi selecionada por X. Sim, foi. Mulher, tu tem certeza? Ela tem. Aí, quando foi, eu fiquei comigo. Vale, meu esposo não estava no sonho, não estava viajando. Fui sozinha, né? Mas foi justamente o que aconteceu. Antes de eu chegar lá, eu fiquei preocupada, porque era um período de frio. E eu não tinha roupa de ir para a viagem, eu não tinha. E esse foi o período em que eu conheci a Célia. A Célia tinha acabado de vir de uma viagem de Campos do Jordão, não tinha nem desfeito a mala ainda. E aí a Célia disse, eu peguei e dispensei, não, a Célia. Aí a Célia pegou e ela disse, mulher amiga, na hora. A mala eu nem desfiz ainda. Escolhe o que tu precisar. E assim eu fui, né? E eu fiquei, Senhor, por quê? Por quê? Tipo assim, eu não lutei, né? Porque o órfão, ele acha que tem que lutar, né? A gente tem que entender que a gente precisa, sim, trabalhar. A gente precisa, sim, se esforçar. Mas existem coisas que é graça. Hoje, depois dessa experiência, eu falo para qualquer pessoa. Se hoje eu tô aqui e amanhã eu estiver do outro lado do mundo, eu super creio. Eu creio demais que eu posso estar a qualquer momento em outro estado, em outro país. Eu acredito muito, porque é além valores, né? Além valores. E aí, nesse período, eu foi muito bom. E quando eu cheguei lá, que eu abri a janela, era exatamente as flores que eu tinha visto no sonho. As pessoas eram realmente 6 pessoas em uma Kombi, conhecendo os locais. E o que mais que eu lembro que tinha no sonho? E o Jardim Amantiqui, que eu não conhecia em São Paulo, que é um jardim muito bonito, um jardim muito famoso, e eram esses morros que eu via e eu não sabia o que era, né? Então, assim, essa foi só uma das experiências, um dos momentos em que Deus falou. Cada vez que a gente vai se aprofundando, Ele vai falando cada vez mais. Cada um ele se aproxima conforme a gente se dispõe, né? E com o tempo eu percebi que várias outras coisas da minha vida estavam rachadas, estavam fragmentadas justamente por causa que eu não estava no meu lugar feminino, no meu lugar de filha, mas um lugar de alguém que não achava que merecia, que não podia, que não dava, que precisava de esforço, esforço físico, muito esforço, tá? E eu quero que a Miriam fale, eu tô falando. Deixa eu desligar o meu. Eu quero que a Miriam fale, né? De mais experiências relacionadas a isso, porque, assim, gente, é muito maravilhoso, assim, falar da bondade, da misericórdia, do amor, do cuidado de Deus. E com o tempo, as coisas que estavam rachadas, as coisas que estavam desorganizadas, Deus começou a tratar, sabe? Ainda nesse contexto do filho, esses meses atrás, eu falei até para a Laiane, que eu
queria muito uma capacitação. Eu estava querendo demais uma capacitação. Essa capacitação era um valor bem considerável. E eu já estava assim, Senhor, eu estou te obedecendo. Ó. Cumprindo princípios, né? Deus, eu estou cumprindo princípios. Eu sei que as coisas vão fluir. Eu sei que existe promessa tua sobre isso, né? Me confirma se tu está comigo nisso. Porque faz tanto tempo que eu estou querendo essa capacitação. E eu fiquei admirada, assim, porque uma mentora, Renata, eu esqueci o sobrenome dela, Renata. Ela tinha dito assim, coloque no caderno o que você quer, diga para o seu pai o que você precisa, né? E eu já tinha colocado, né? Ano atrasado eu tinha colocado algumas coisas que estão aqui, né? Eu coloquei na lista, Deus, isso aqui é possível para mim, isso aqui não é possível para mim. Eu tenho um caderno de oração, eu boto datas para que eu relembre o que já deu certo, o que não é provável para mim, que virem testemunhos. E aí, esse foi um dos momentos em que eu coloquei mural de sonho, botei fotos, não é? Porque se não denigre ninguém, se não faz mal a ninguém, se é algo que obedece a Deus, por que não? Porque Deus não iria dar, não é? E aí, assim, praticamente assim, por 9 meses, aquelas coisas foram sendo conquistadas. Mas a palavra certa não seria conquistadas, elas foram sendo adquiridas. A palavra certa seria adquiridas, né? E o último testemunho foi essa capacitação, que eu tinha esquecido essa oração. Eu estava trabalhando, né? Deus sabe que eu estou em mudança de como é o nome? Um processo de mudança de carreira, né? E Deus sabe que é um pouco mais desgastante e tudo mais, tem seus desafios, né? Se manter brilhando os olhos até a migração total. Eu disse assim, Senhor, eu sei que ainda falta visivelmente, fisicamente, ainda falta tanto para que eu consiga organizar, para que eu consiga investir nessa capacitação. E aí eu disse, Deus, eu não quero fazer se tu não estiver comigo. Eu quero o teu sim. Porque lá em 2017, quando eu queria fazer do meu jeito, dizer que Deus não se metesse no meu financeiro, eu fui pedir a ele ajuda, numa parceria que eu estava, e Deus disse, você não me perguntou se eu estava com você. Isso. Aí você quer me pedir ajuda agora? Né? Foi muito assim, foi bem forte isso pra mim. Então, hoje em dia, eu só faço parcerias, negócios, eu só faço, se Deus disser, eu tô com você. E aí eu disse, Senhor, se tu tá comigo nisso, né? Eu botei todos os porquês, né? A gente que estuda coach, a Miriam deve saber essa tática, o porquê eu quero isso. Por quê? É ego, comparação, exaltação. Por que eu quero isso? E aí eu fiz uma lista assim, por que eu quero essa capacitação? O que isso aqui vai contribuir para o mundo? O que isso aqui vai ter de valor? Gerar valor, sim, financeiro, mas gerar valor para os outros. E eu fiz a listinha há meses atrás. E aí eu fiz essa oração, Senhor, será que está comigo? Estou te perguntando tanto se está comigo e eu não estou ouvindo. Será que eu não estou vendo? E aí eu peguei, uma das vezes eu disse assim, gente, porque orar, você está aqui, eu precisei aprender a orar, que eu não sabia orar, comecei a escrever carta para Deus, eu não sabia, né? Estão registradas. E aí eu disse assim, Senhor, seria tão bom se entrasse um valor bem bacana para eu pagar essa capacitação. Né? E aí, deixa aí rolar. Aí quando foi 1 mês e meio atrás, um dos meus clientes quis o plano comigo, e o valor ele foi equivalente a 2 vezes o valor que eu precisava. E aí eu disse, Senhor amado, será? Aí depois eu fiquei, né? Ainda fiquei perguntando, Senhor, será que tu confirmou? Será que tu confirmou? Aí Deus me lembrou. Você não me pediu, seria tão bom se entrasse um valor bacana para você não ficar em dívida, para você ficar... Porque era uma coisa que eu precisava me organizar também, que era no financeiro, né? A orfandade, ela pode ter atitudes que podem ser prejudiciais para a gente, né? Então, são sintomas também. E aí, eu disse, Senhor, muito obrigada. Confirmou. Gente, se vocês estão comigo aí, bota foguinho. Bota foguinho.
porque em breve vocês terão uma mulher ainda com ainda mais capacitação para o reino, capacitação para fazer diferença, porque o reino das trevas, eles não param, eles continuam fazendo o que eles acham, creem que é verdade, as suas verdades, né? E, Alessandra, mas vai fazer diferença na vida de uma das pessoas, faz diferença, né? Se a gente quiser conseguir usar os nossos talentos espirituais, usar os nossos talentos emocionais, os nossos talentos, as ferramentas físicas, nós iremos sim conseguir fazer diferença na vida de pessoas que não sabem o que a gente já sabe. Então, eu tenho certeza que Deus, ele permitiu, que tem a vontade de permitir, é a diretiva, né? Deus permitiu para que eu sentisse a dor, eu e a Miriam sentíssemos dores, não é? Vontade não era, ele não é que Deus queria o nosso mal, mas ele permitiu para que a gente pudesse hoje ser bênção, ser mulheres que têm um respaldo, que têm uma história, né, para que possa ajudar outras mulheres, ainda com as suas feridas abertas, ainda com as situações que precisam ser ajudadas, com ferramentas que precisam ser ajudadas. Mira, vou desligar aqui o meu. Vou desligar aqui o meu. Bom, então vocês viram aí, né, um pouco do testemunho da Alê, mas antes de eu continuar, eu quero dar uma boa noite aqui à Aurisvânia, da Foco Feminino, tá? Uma amiga minha, uma pessoa maravilhosa que eu conheci na academia. Gente, ela tem uma loja de roupa fitness perfeita, cada roupa mais linda que a outra. Também a Silene, vocês viram aqui no meu status um vídeo de uma caneca personalizada. Quem faz essas canecas é a Silene. Eu encomendei minha caneca, tô apaixonada, vale a pena. Sabe? Um momento, um momento merchan. Mas eu tô apaixonada pela minha caneca, ficou um sonho, linda, tá? Então eu tô falando aqui das minhas amigas que estão aqui, né? A Max, ela tem uma loja de roupa infantil. Ai, meu Deus. Dá até vontade de ter um bebê, só para usar as roupas que a Max vende, tá? Então, eu dou uma boa noite a vocês, meninas. Sejam bem-vindas à nossa live. A Lai tá aqui, né? Nossa Lai. Então, deixa eu falar um pouco para vocês, tá? Sobre o nosso evento no dia 21 de junho. Nesse evento vai estar presente a Célia, da loja Estilo Fashion, né? É uma grande empreendedora aqui da nossa região, do estado. A Célia, ela vende até para fora do estado, então é muito conhecida, uma mulher empreendedora, mulher de Deus, maravilhosa. Vai estar conosco também a Isete, terapeuta, especialista em TRG, uma mulher de Deus maravilhosa que o Senhor nos apresentou. Uma figura, assim, amável, que você ama desde a primeira hora que você conhece. Mas uma mulher profissional, tremenda, né? Vai estar lá também palestrando. Nós vamos ter a Lai, né? A Laiane Nunes, psiquiatra. A Laiane vai falar sobre traumas. Então, assim, é muito importante você estar lá. Ela vai ter esclarecimento sobre depressão, ansiedade, sobre empreendedorismo. Nós vamos estar também lá com a nossa Alessandra Nascimento, mentora de mulheres, né? Vai estar lá. A Alessandra também é TRG, tá? Então, ela vai estar lá palestrando também sobre a identidade, né, de filha, algo bem mais profundo que ela vai trazer. E eu vou estar lá também, né? Palestrando para vocês. Vou trazer uma palestra bem interessante sobre como a vulnerabilidade não é fraqueza e sim fortaleza, mas eu não vou dar spoiler, né? Então, assim, quem está aqui nessa live, a gente vai fazer o sorteio de um acesso VIP, tá? Então, para que você possa concorrer ao acesso VIP, você tem que agora compartilhar essa live e marcar 3 pessoas, tá bom? Compartilha a live e marca 3 pessoas. Então, você que quer ganhar um acesso VIP,
para essa tarde maravilhosa. Vai ter coffee break, vai ter vários sorteios, né, Ale? Cada sorteio mais show do que o outro. Gente, a gente está preparando assim, uma tarde maravilhosa, tá? De excelência. É um espaço bem seletivo, bem exclusivo, bem climatizado. Então, assim, vai ter mulheres lá com um único propósito. Então, a gente está te convidando. E mais se você quiser concorrer, então você pode, no final, ou pode agora mesmo, compartilhar essa live e marcar 3 mulheres, tá? Que vai estar lá com você. E outra, quem comprar o ingresso lá no Simpla, durante essa live, falta só o quê? 20 minutos para a live acabar. Você vai também receber, você faz a tua inscrição, manda aqui no meu direct o comprovante da tua inscrição e você vai receber um livro online sobre a essência feminina. Você vai poder escolher, ó, a essência feminina, a mulher, o dinheiro e as emoções, ok? Ou você também vai poder receber um livro sobre o despertar feminino, que conta um pouco da nossa história sobre quando nós decidimos nos erguer, né? O que nós vamos, os processos que nós vamos passar, mas que vai te ajudar muito esse livro. É um livro que me ajudou, foi desenvolvido por mim, né? Eu sou estudante, né? Estou fazendo pós-graduação em terapia cognitiva comportamental. Então, assim, como eu estou tentando ajudar outras mulheres? Porque um dia alguém me ajudou, porque um dia eu me erguei, porque um dia a dor que eu passei serviu para mim como um trampolim, para mim dizer assim, não, chega, eu não preciso passar isso e eu vou seguir avante, eu vou me levantar, eu vou me erguer, porque eu sou filha de Deus, eu sou uma mulher preparada para impactar gerações. Então eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui para ser capacho do diabo, eu estou aqui para impactar gerações, né? Então vamos lá, voltando o foco para o nosso tema da live. Deus é pai, mas você já se permitiu ser filha? Então, quando a gente se permite ser filha, a Alessandra estava falando aí, não é, o intuito não é esse, tá? Mas como o pai gosta de presentear, né, os filhos, gosta de dar aquilo que os filhos necessitam, eu também tenho uma experiência bem interessante com Deus, né? No mês de abril, eu participei de uma imersão sobre emoções, uma imersão do, deixa eu ver se eu lembro o nome, Instituto Marcos Fiel. Se você for na internet, você vai ver quem é Marcos Fiel. E eu fui para uma imersão desse instituto. Lá na imersão, eles tinham vários sorteios. E tinha um sorteio de um curso sobre inteligência emocional e empreendedorismo, né? Esse curso acontece na sede deles em São Paulo. Em média, é R$ 22.000 esse curso. E quando eles começaram a apresentar o curso, né? E o meu coração ardeu. Meu coração ardeu. E eu disse, é isso que eu tô precisando, Senhor. Só que é R$ 22.000. Fora passagem, hospedagem. Mas eu lembro que eu fiz uma oração. Eu disse assim, se o Senhor me colocar nas mesas certas, nos lugares certos, com as pessoas certas, as mulheres que cruzarem o meu caminho, elas não vão sofrer o que eu sofri. Porque eu vou crescer, prosperar e transbordar na vida dessas mulheres. E eu fiz essa oração, né? E começou o sorteio, né? E foi bem assim, porque a apresentadora, a treinadora que estava no palco, ela olhou para mim, apontou para mim e disse assim: me diz qual o número que você quer que esteja aqui. Ela estava com um papelzinho dobradinho, né? Me diz qual é o número que você quer que esteja aqui. E o número do meu crachá era 11.907. E eu falei, eu quero que tenha o 11.907. Aí ela, tá certo. Aí ela foi e apontou para outra pessoa lá no final do auditório. Qual é o número que você quer que esteja aqui? A pessoa falou o número dela. E aí ela disse assim, bom, gente, eu vou sortear agora, vou dizer para vocês qual é o número que tá aqui. E ela foi abrindo devagarinho o papel. E era o meu número, 11.907.
E assim eu ganhei um curso, uma imersão de inteligência emocional e empreendedorismo, né, que vai acontecer em agosto, em São Paulo. Gente, quando eu ganhei, Deus disse assim: você pediu e eu lhe dei. Foi a voz dele na minha mente: você pediu e eu lhe dei. E aí eu disse: tá bom, Senhor, eu ganhei o curso, mas como é que eu vou? Como é que eu vou? E o Senhor disse: eu vou abrir as portas. E tudo bem, o curso aconteceu, a imersão foi sexta, sábado e domingo. Eu cheguei no meu trabalho na segunda-feira, que eu ainda sou CLT, né? Estou como a Alessandra em transição de carreira, mas eu não tenho uma chefe, eu não tenho uma gerente, eu tenho uma irmã, uma mulher assim, que Deus colocou na minha vida para me abençoar. E eu contei para ela. Eu ganhei o curso de 22 mil e tudo. Quando eu terminei de contar, sabe o que ela disse para mim? Ela foi dizer assim: pois você vai. Eu disse: como? Aí ela: porque eu já estou lhe dando as passagens. Não se preocupe, as passagens você já tem. Vai se preocupar com o resto. E eu disse: Senhor, e foi assim: eu ganhei o curso. Na segunda eu já tinha ganhado as passagens, né, para São Paulo. E agora eu estou correndo só atrás da estadia. Mas Deus já está abrindo uma porta. Então, assim, quando você se coloca realmente como filha, como você obedece, quando você cumpre propósitos, Deus cumpre a parte dele. Eu até me emociono, porque é os mínimos detalhes, sabe? É coisas que você acha assim, Senhor, isso é tão fútil, mas se for importante para você, ele vai fazer. Eu vou contar aqui para vocês um testemunho. É, é algo bem. É, eu moro só, né? Eu trabalho, moro só, me sustento, mas sou eu que dou conta de tudo, né? Eu sou a Mulher Maravilha. Claro que não, né? Tem um Deus todo-poderoso atrás de mim, porque atrás de toda mulher forte existe um Deus mais forte ainda, tá? Então, coloca aqui, né? Atrás de toda mulher forte existe um Deus mais forte ainda. Coloca aí na nossa, escreve aí na nossa live. E um dia desse eu disse assim: Senhor, meu fogão tá tão velhinho, daqui a pouco meu fogão não vai mais funcionar, não vai mais funcionar. Gente, Deus me deu um fogão novo. Deus me deu uma geladeira nova, porque eu tinha dito: Senhor, minha geladeira tá velhinha. E como é que vai ser? Se um dia essa geladeira pifar? Semana passada, Deus me deu uma geladeira nova. Então, assim, quando eu digo Deus me deu, foi a forma, a facilidade que essas coisas chegaram na minha mão, sabe? Um ex-funcionário da empresa que eu trabalho decidiu ir embora pro sul e deixou as coisas dele lá. A geladeira deles só tem acho que 2 anos de uso. E ele deixou a geladeira lá e eu disse assim: e essa geladeira? E ele: é para vender. Eu disse: e quanto? Aí ele: disse: é X. Eu disse: como eu posso pagar? Aí ele: do jeito que você quiser. Sabe, Deus ele cuida nos mínimos detalhes. Deus ele cuida nos mínimos detalhes. Aquilo que às vezes você acha que é supérfluo, mas que é necessário para você, Deus vai providenciar. Mas, mas para Deus providenciar, a gente tem que se colocar no lugar de filho. A gente tem que se sujeitar a ser filho e filho obediente. A gente tem que se posicionar como filho, mas um filho que ama o pai pelo que ele é, não pelo que ele pode dar ou pelo que ele tem. Porque as bênçãos dele é só um cuidado que ele tem a mais pela gente, porque nós não merecemos. A verdade é essa, nós não merecemos, né? Mas como ele nos ama e ele cuida de nós, ele dá aquilo que nós necessitamos. A palavra do Senhor diz, né, que nunca viu um justo mendigar um pão. E, e isso é verdade. Aquele que serve ao Senhor, não pelo que ele pode dar, mas pelo que ele é, e se posiciona como filha, como filho, Deus vai suprir.
suprir as suas necessidades. Deus vai cuidar de você. E você vai sentir que você é amado. O meu pai, ele saiu de casa no dia do meu aniversário. Então era assim, minha mãe lá na cozinha fazendo o bolo do aniversário e meu pai no quarto, dobrando as roupas para ir embora. E eu achava que Deus ia me abandonar do mesmo jeito que meu pai nos abandonou. Eu achava que eu tinha que ver Deus como um Senhor, porque ele como Senhor, ele só ia cuidar de mim como servo. Mas se a partir do momento que eu deixasse ele ser meu pai, ele ia fazer a mesma coisa que meu pai fez. Um dia arrumar a mala e ir embora. E Deus me mostrou que não. Nem nos meus piores momentos, sabe? Nem nos meus piores dias ele me abandonou. Hoje eu vejo o quão grande é o amor de Deus por mim. Porque mesmo eu sendo pecadora, cheia de falha, né? Não sendo merecedora, ele ainda está ali do meu lado fazendo. Então, o que eu posso dar a um Deus que me dá tudo e não pede nada em troca? Aliás, a única coisa que ele me pede em troca é que eu ame e que eu o permita, né, me amar. Porque Deus nos amar é uma permissão que nós temos que dar, tá bom? Então, essa é a mensagem que nós queremos trazer para você. E você, mulher, tá? Que você quer ter, assim, um despertar. Talvez a sua vida, você é uma mulher de Deus, você ora, você jejuma, você faz tudo, mas a tua vida tá travada e você não sabe por quê. Vem com a gente no dia 21. Você vai ter lá grandes mulheres que vão estar ali orientando, que vão estar ali mostrando, vão estar ministrando sobre a sua vida, porque não é só uma palestra, tá? Vão estar ministrando sobre a sua vida. E talvez alguém lá tenha algo para falar que você precisa ouvir. Então, vai lá no Simpla. Aliás, aqui na minha bio, na bio da Alê, da Laiane, está o acesso para esse dia, tá? Para que você possa comprar o teu acesso VIP. Você vai na minha bio, tem o Linktree, e lá no Linktree tem evento impactante, que é o evento da nossa palestra. Então, o ingresso custa apenas R$ 37,90. Vai valer a pena. Gente, deixa eu dizer para vocês, a gente que é acostumada a estar em eventos, tá? R$ 37,90, a gente nunca participou de um evento que R$ 37,90. É R$ 99,00, é cento e tantos reais, é mil e poucos reais, tá? Mas a gente fez um e a gente conseguiu fazer um precinho. Esse preço não é para que a gente venha lucrar, é só para a gente pagar algumas despesas, né, que a gente vai ter. Mas vai valer a pena você estar lá, tá bom? E já, como eu falei, você compartilha essa live, marca 3 mulheres e você vai estar concorrendo a um acesso VIP para esse dia. E quem comprar ainda hoje, você fala comigo no direct e eu vou te liberar o meu livro online, que você vai ver que vai fazer toda a diferença. Ó, nós estamos com a nossa mentoria liberada, a mentoria Renascer, para você, mulher que precisa de um up na sua vida, fala comigo no direct, tá? Para você fazer a mentoria, é totalmente gratuita, ok? São 6 semanas de mentoria totalmente gratuita. Você vai entrar no grupo VIP que vai te direcionar. A gente trabalha com os nossos 3 pilares: mente, mudança da mente, corpo e espírito, tá? Você estrutura esses 3 pilares e a tua vida vai dar um up, tá? Vou deixar agora a Alessandra falar mais um pouquinho, né? Para encerrar, que a gente já tá se despedindo, viu, Alessandra? E se você está até aqui agora com a gente, é porque você está gostando do tema. Né? E se você quer mais disso,
Vem com a gente nesse dia, né? Vai ser um evento único, memorável. E são apenas, eram 47 vagas só, 47 ingressos para esse momento VIP. Ambiente acolhedor, network, brindes, conhecimento. Pode ser que lá você precise só disso aqui, aquela frasezinha para se desbloquear, se destravar em coisas que você não sabe o que, que está rolando, o que está acontecendo. Hoje eu falei sobre identidade, mas lá eu vou falar sobre identidade de reinante, identidade de rainha, de princesa, de escrava a rainha. Será que você tem identidade de filha? Será que você tem identidade de escrava? Ou será que você tem identidade de rainha? Então, haverão vários conteúdos assim, bem agregadores para que você perceba se tem e para que você vire essa situação na sua vida. Porque Deus, ele ainda continua o mesmo. O que falta é que você acesse o que te tem de direito que você ainda não acessou. Deixar aí a Miriam encerrar para nós. Encerrar aqui, o marido está ali me chamando já. É isso aí, tá? Para vocês, dia 21/6. Se você tiver alguma dúvida, fala aqui comigo no direct, que eu vou te responder, tá bom? Mas é isso. Isso é só um pouquinho do que você vai receber naquela nossa tarde, né? Vai ser uma tarde. Já estava conversando dessa né? Vamos ter que fazer uma imersão. Você 2 dias, sim, tacando fogo na mulherada, né? Porque vale a pena, gente. Vale a pena, né? A gente agora tem que ter intimidade, mas a gente também tem que ter ação, tá? E ter e conhecimento liberta. Conhecimento. A palavra do Senhor diz, né? Então, tenha conhecimento, não só conhecimento, tem conhecimento que vai mudar mudar o teu nível de merecimento. Então, várias coisas, tá? Então, beijo no coração de vocês. Até e qualquer coisa, eu estou disponível no direct para falar, tá bom? Beijo no coração. O áudio está falhando. Eu acho que a internet está meio ruim. Passou o dia todo assim, oscilando. Mas eu acho que gravado vai dar um up. Mas eu vou repetir o que eu estava. Lê, baixa o teu microfone. Baixou? Pronto. Então, deixa eu repetir o que eu estava falando, né? Dia 21 vai ser pouco. Assim, o tempo, né? Porque é muita coisa pra gente tratar. Eu já estava dizendo pra Lê. A Lê, depois do dia 21, nós vamos preparar um dia de uma imersão. Levar essas mulheres para passar o dia todinho conosco, ouvindo a gente, inculcando na cabeça delas aquilo que o Senhor nos delegou e fazer a diferença, tá? Mulher curada, mulher sarada. Sarada não é só no corpo, não, gente. Né? Fazer igual a Laiane. Nós temos um projeto, nós estamos no projeto, né, Laiane Fitness, ela vai falar aqui no nosso grupo, né, que a gente corre, malha, come bem. E a Laiane um dia desse colocou assim no grupo: vamos estar sarada, mas não só no corpo, não, na mente e no espírito também. Então, eu te convido dia 21, vem conosco e qualquer coisa eu estou disponível aqui no direct para falar com você, tá? Beijo no coração, vamos ficando por aqui. E bom sábado para vocês, minhas valiosas. Um cheiro.